Bem-vindo ao canal. Antes de iniciarmos o resumo da novela A Terra Prometida, gostaria de saber de onde você está assistindo este vídeo. Deixe nos comentários o nome de sua cidade. E sem mais delongas, vamos ao capítulo de hoje. O gigante Talmal volta ao acampamento e surpreende o soldado. Talmal avisa que voltou apenas para se despedir de Josué e os outros, e pede que ele avise ao líder. A sós, Josué confessa à amada que com essa vitória sobre Ai, ele conseguiu tirar um peso enorme de suas costas. Aruna diz que dá para ver em seu semblante, e que ele até parece mais jovem. Josué diz que sua alegria não se deve apenas pela vitória, e sim porque agora o caminho deles está livre, e que eles já podem se casar. Os pombinhos se beijam apaixonados, quando são interrompidos com a chegada de Eloi. Sem saber dos últimos acontecimentos, Josué diz que o criado não precisava ficar esperando até tão tarde. Eloi conta ao líder que saiu de vez da tenda de Mara e que Oná ainda não tomou uma decisão. Josué se surpreende e questiona onde o criado pretende ficar até que as coisas se resolvam com a esposa. Para a surpresa do líder, Eloi revela que pretende ficar em sua tenda por enquanto. Caleb chega na tenda de Josué e conta que foi salvo pelo gigante Talmal. Josué e Aruna ficam surpresos, pois agora podem ver que era tudo verdade o que Otniel falou sobre o gigante. Caleb diz estar envergonhado, pois duvidou do sobrinho, e que se arrepende em não ter acreditado nele. Josué fala que eles agiram certo, pois os Anaquins têm fama de serem traiçoeiros, e que eles não tinham como saber se o gigante vinha agindo de má fé para os atacar. Porém, sabendo agora sua atitude, não tem motivos para manter o mesmo prisioneiro, alegando que agora ele é um aliado de Israel. Caleb diz que não há mais dúvidas sobre o caráter desse grande homem, e que para provar isso, ele voltou para o acampamento por livre e espontânea vontade. Em seguida, Josué e Caleb agradecem a ajuda de Talmal. O gigante pede que eles permitam que ele se despeça de alguns amigos que ele fez enquanto esteve preso. Otniel agradece o amigo por ter salvo ele e seu tio. As crianças presenteiam o gigante, que se emociona com o presente, vindo a se despedir deles logo em seguida. Iru pede perdão ao primo e reconhece o grande guerreiro que ele se tornou. Otniel diz que isso são águas passadas e confessa que gostaria que seu pai estivesse lá para presenciar esse novo homem. Caleb diz ao sobrinho que o irmão sempre soube que ele seria um ótimo guerreiro e fala que ele era o único que não enxergava isso nele mesmo. Aques aproveita para pedir perdão ao primo. Otniel diz que tudo ficou no passado e que ela está perdoada. Finéias confessa aos pais que esse foi o primeiro combate em que ele desejou estar onde estava, e diz que nunca se sentiu tão feliz em fazer o que nasceu para fazer, e que só tem a agradecer a eles e a Josué, que os ajudou a enxergar isso. Noemi conta a Caleb que Laís foi em sua tenda para levar um punhal de presente para o marido. Noemi diz que achou bonito, porém um pouco inusitado. Caleb se mantém pensativo. Noemi percebe e questiona o que anda preocupando o marido. Caleb se abre com Noemi e revela que Laís lhe procurou um tempo atrás e se declarou para ele. Noemi fica furiosa e fala que a desconfiança de Iru era real e que ela estava mesmo interessada no marido. Caleb diz que falou o óbvio, que ele era casado. Em seguida, Caleb fala que acha muito estranho esse presente que ela deu e fala que a moça parece que não anda bem da cabeça. Noemi diz que eles precisam ir juntos falar com a moça e pôr um ponto final nessa história. Em Jerusalém, Ula trabalha na taberna de Lina, contando histórias sobre quando ela era uma rainha, porém, todos acreditam que seja apenas histórias de uma pobre sonhadora. Mireu, irmão de Lina, chega logo em seguida e elogia a beleza de Ula. O oficial do rei revela sobre a destruição de Ai. Ula se surpreende e começa a chorar ao saber que a cidade foi destruída pelos hebreus. Lina ampara Ula e questiona o que houve com ela. Em lágrimas, Ula diz que não há nada pior para uma mãe do que não saber se seu filho está vivo ou morto. Em seguida, ela fala para si que ela tem que esquecer o passado e seguir em frente. Após verem a reação de Ula, Lina e Mireu se questionam se de fato ela era mesmo uma rainha. Hospedado na tenda do líder, Eloi lamenta a ausência de Oná e começa a chorar. Josué conta ao criado que irá marcar a data do casamento dele com Aruna. Eloi o parabeniza, porém volta a chorar por sentir falta de sua esposa. Josué aconselha o amigo a tentar falar com Oná longe da sogra. Eloi diz que agora só depende dela, pois o que ele podia fazer já foi feito e que só lhe resta esperar que ela tome uma decisão. O general Abu diz que tem notícias avassaladoras para contar sobre o reino de Ai.
o rei Adonisedeque não se mostra surpreso, e diz que isso não é nenhuma novidade para ele, pois o exército de Israel é mais preparado que os de Ai. Úrsula se empolga, e pede que o general lhe conte como foi tudo, pois adora uma boa história de guerra, e quanto mais sangrentas forem melhor. Abu conta que de nada adiantou os feitiços da grande Ravena, pois a cidade foi totalmente destruída, e alerta o rei dizendo que acredita que o próximo alvo dos hebreus é Jerusalém. O rei Adonisedeque diz estar preparado para guerrear contra os hebreus, e que não vê a hora de lutar com Josué, pois o quer morto e exposto para que ninguém mais se atreva a se levantar contra eles. Por precaução, o rei começa a traçar estratégias para enfrentar os hebreus e avisa que eles precisam urgentemente formar uma aliança com os reinos mais próximos. Enquanto isso, Josué se reúne com os outros líderes e fala para os guerreiros que a jornada ainda não terminou e que os riscos só aumentam conforme eles vão ganhando cada guerra. Em seguida, o líder avisa que entre os reinos mais difíceis está o de Jerusalém. O rei Adonisedeque orienta Mireu a preparar os cavalos, pois eles partirão para uma viagem longa e exaustiva. A filha do rei questiona o soldado sobre o seu cavalo. Mireu consegue agradar a filha mimada do rei Adonisedeque, que afirma que também irá com eles. Caleb e Noemi se encontram com Laís. O guerreiro avisa que não quer que ela volte a pesar em sua tenda. Laís tenta se fazer de desentendida, porém, Noemi revela saber das intenções da jovem, e fala que não é mais apropriado que ela volte a lhes visitar. Em seguida, Caleb devolve o punhal à moça, e pede que ela se mantenha longe de sua família. Com ódio, Laís garante que isso não ficará assim, pois eles irão lhe pagar. Em um jantar na tenda de Eleazar, Salmão e Josué marcam a data de seus casamentos com Raabe e Aruna. Ambas falam que por elas podem ser algo simples, porém, Inês e Eleazar falam que mesmo que elas quisessem não seria possível, pois um é o líder de Israel e o outro um ótimo guerreiro, e que muitos gostariam de estar presentes nessa data tão especial. Furiosa, a descontrolada de Samara chega em sua tenda quebrando tudo com ódio. Leia pergunta o que houve com a filha, e chorando, ela diz que Aruna e Josué estão em um jantar na tenda de Eleazar para marcarem a data do casamento. Leia tenta consolar a filha, porém, a louca diz que dará um jeito para que esse casamento não aconteça e garante que dessa vez será definitivo. Leia se preocupa e pergunta o que a filha está pensando em fazer. Ioná procura Eloi e diz aceitar morar com ele. A jovem se declara para o marido e diz que não sabe viver sem ele. Elias tenta amparar Jéssica, que fica surtada ao saber que Raabe e Salmão foram até sua tenda para fazerem as compras para o casamento. Elias diz que eles não têm mais nada a ver, e a lembra que foi ela que terminou com ele. Furiosa, Jéssica diz que nunca quis que ele fosse para Jericó, e que nunca deixou de amá-lo. Mara tenta impedir a filha de abandonar sua tenda, mas Ioná se mostra decidida. Ela então pede que Aiude fale algo, e o marido bem-humorado pergunta se eles têm um lugar para ele também. Arrasada com o casamento de Salmão e Raabe, Jéssica caminha chorando, se lamentando, e dizendo que não saberá viver sem o rapaz. Quando ela se desequilibra e cai em um riacho, prestes a se afogar, a moça grita pedindo ajuda. Eloi leva Ioná para conhecer a nova tenda. O hebreu fala que é simples, mas espera que ela goste. Ioná diz estar feliz e se pergunta o porquê ela demorou tanto para tomar essa decisão. Mara aparece acompanhada de Aiude, e como sempre, já entra colocando mau gosto em tudo. Samara perde a noção do perigo, e passa de todos os limites. A vilã procura Quimuel, e exige que ele impeça o casamento de Aruna e Josué. Surpreso, o pai da moça diz que não tem motivo para isso, e que já deu o seu consentimento. A vilã mostra que não tem respeito nem amor por ninguém, e passa a ameaçar o próprio pai. Samara diz que se ele não fizer o que ela está mandando, contará a todos que ele é o pai de Aruna.